Então agora é a hora, né? Vamos à nossa revisão de uma aula muito bacana do Enem, onde a gente resolveu 4 questões. 4 questões 2020. Então, eu não lembro se foram 2 no começo, já foram 6. Aí tem mais as aulas de hoje. Acho que é mais, né? Ixi, a cada intervalo de assunto, acho que a gente já fez bem umas... Não, mas 2020. 2020, as quentinhas. Tem umas 6, com mais 2 ou 3 agora, vai umas 9. Vai ficar só 36 para eles. Tá bom, não tá? Não, a gente faz outras também nas atividades de sala, né? E aí, o que acontece? Eles devem pensar, poxa, mas 4 só em 40 minutos? Olha, porque tem uma conversação também, né? Entre as questões, a abertura da aula e tudo, mas em média a gente deixa aí uns 8 minutos para cada questão. Por quê? Né? Porque vocês têm menos, mas a gente aqui está ensinando, explicando, falando o conteúdo, né? Tintim por tintim, com certeza vai demandar mais tempo, tá certo? Quando o instrutor vai ensinar lá na academia, algum lugar, ele demora mais para explicar, né? Aqui ensinando a posição certa, na autoescola ele demora. Mas depois que você pega a prática, aí é rapidinho. Faz rápido, isso mesmo. Então vamos na aula 45.2, a gente vai rever os tópicos, que no caso de uma aula do Enem, aqui é mais dicas, macetes, enfim, né? Vamos ver? A última dica foi o seguinte, foi do lazer, não é? Para dar uma descansada. E essa daqui de hoje é uma dica que a gente usa nas nossas aulas. Grifar, sublinhar, marcar os dados da questão. Recomenda-se que o estudante marque de alguma forma os dados das questões de matemática do Enem. Os textos dessas questões costumam ser muito longos e algumas vezes o aluno se perde. Um tempo precioso procurando dados em meio ao texto. Então, ele perde esse tempo, né? ali. Então, marcando-os, o estudante ganha esse tempo para gastar pensando em uma questão mais difícil. É isso que a gente já vem fazendo. Cada questão do Enem, o professor Maurício vai fazendo a leitura, o que eu vou fazendo? Sublinhando, marcar texto, enfim, né? Alguma maneira de já ir selecionando o que me interessa, entendeu? Beleza. Raciocinar é sempre o melhor caminho. O estudante não deve se prender a fórmulas para fazer as questões do Enem. É claro que algumas, talvez a maioria delas, podem ser resolvidas por meio de fórmulas. Mas o Enem é feito para testar as diversas habilidades em uma só questão. Por isso, interpretar a questão para chegar a um raciocínio, a um resultado, pode ser uma saída para a sua solução. Gente, olha aqui, raciocinar é a melhor saída, né? A gente já sabe que não adianta sair atropelando um monte de fórmula sem nem direito a interpretar a questão. O primeiro passo é a leitura, a interpretação e o raciocínio. Raciocina primeiro, aí se apresentar uma situação que precise da fórmula, aí você tenta lembrar. Isso. Muitas nem precisam, nem vão para esse caminho. Pode ser resolvido pela fórmula? É isso que o nosso macete está dizendo. Pode. Mas se você usar o seu raciocínio lógico, muitas vezes você resolve também, tá? E aí, vamos lá mostrar uma pessoa que se deu bem? Essa questão do raciocínio, né, nós vimos lá nas pérolas. O cara colocou 3 informações diferentes. Que não coincidiam. Que não tinha coerência. Uma com a outra, né? Pois é. Beleza. Olha lá, uma dica de quem já se deu bem. Vamos ver. Vitor Rebelo conquistou 1.008 pontos, 1.008,3 pontos em matemática. Mas como assim, professor? Não só vale 1.000? Não. É uma combinação. Olha só o que o Vitor fazia. Lembra do lazer, de se descontrair e tal, relaxar? Nas horas de folga, piauense assiste às séries como Sherlock e Elementary. Então esse menino piauense, né, Vitor Rebelo, ele também se divertia. Não era só aquela questão de ser aquele foco, né? Tem que ter foco, mas não 100%, né? A pessoa precisa da memória. Joga a gente aqui junto com esse cabo aqui. Esse cabo é um nerd aqui. Juntinho com ele aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Olha só, 1.008 pontos. Como assim? Na prova, né, tem análise ao item. E tem combinações de itens. Então, nessas combinações,
você vai ganhando pontos, você vai aumentando o seu score. Vamos dizer na assim, verdade, né? são as linhas de raciocínio que o aluno Isso. toma, né? Então, é isso que acontece. Mas é possível, tá? Então, siga as nossas dicas, os nossos macetes para ter um sucesso aí na prova do Enem. E agora vamos à prática. Vamos fazer as atividades de sala, né? A gente já está de volta. Vamos lá, né? Chegamos, tá chegando, hein? Vamos lá, hein? Vamos resolver mais atividades de sala com questões do Enem. Não vamos nem perder tempo com conversa, né? Tem muita coisa para ser feita. Vamos lá. Atividade de sala de hoje, tirando as dúvidas. Questão 1, Enem 2020, prova cor-de-rosa. Bora ver. A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto, com volume igual a 28.080 litros. Em uma maquete feita pela professora Lucy, que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões de 2 por 3,51 por 4 centímetros. E aí tem uma informação aqui importantíssima, olha só. Dado que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. A escala usada pela professora Lucy pela arquiteta Lucy Então, bora ver, né? Então, ele deu algumas informações aqui, e essa aqui é preciosa, a gente sempre fala que são coisas que vocês já têm que saber, né? 1 decímetro cúbico é 1 litro, assim como 1 metro cúbico são 1.000 litros. 1.000 litros. Então, essas relações aí, né, entre as unidades de medida, entre as grandezas, vocês precisam estar ciente, tá bom? Vamos lá, a gente tem um paralelepípedo, então vamos desenhar ele aqui, ó, né? Para a gente ficar mais fácil. Tudo que a gente visualiza fica melhor, né? 2 por 3,51,4 vezes Tudo 4, né? Tudo isso são as dimensões, né? Vamos calcular o volume dele na maquete? Na maquete, a gente tem o volume A vezes B vezes C. Calculando 2 vezes 3,51 vezes 4. Esse volume nos é dado fazendo esse cálculo todo, vai ficar 28,08. 08 o quê? Centímetros cúbicos, né? Mas a gente também pode transformar para metros cúbicos. Porque aqui, ó, a gente já sabe que 28.080 litros, né? Vai ser quanto? Dividido por 1.000, vai dar 28,08 metros cúbicos. Metros Igualzinho cúbicos. o número lá embaixo, né? Só Beleza. muda a escala. Ah, então tá, né? Então agora o que a gente vai fazer? Eu quero chegar em metros cúbicos, mas com a mesma unidade. Isso. Então, 28,08 vezes 10 elevado a menos 6. Menos 6, beleza. Metros cúbicos. Metros cúbicos. E aí o aluno pergunta, mas por que, professor, 10 elevado a menos 6? Primeiro, nós estamos numa grandeza, né, tridimensional, olha lá, centímetros cúbicos, metros cúbicos. Beleza. Depois, de centímetros para metros, nós vamos subir 2 degraus. Ou seja, nós vamos voltar 2 casas para trás. Só que agora, 2 casas tridimensionais, então são 10 elevado a 6. Como eu estou voltando, ele é negativo. Isso mesmo, né? Aí o professor Maurício está falando da escadinha, né? Isso. Eu também, ó, se vocês forem fazer a tabelinha, o que vai acontecer? Quando a gente está lá, metros cúbicos, decímetros cúbicos, né? Centímetros cúbicos, você tem que dividir ela aqui dentro, ó. Ela se subdivide. Em 3 né? pedaços. Em 3 pedaços. Por isso que os pulinhos são maiores, né? Isso. Entendeu? Então, a hora que você for fazer essa transformação aqui, é isso que acontece, tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Aí, agora, o que é a escala, né, gente? A escala é... Esse verdinho, não. A escala é a medida real pela medida do desenho. Ou melhor, a medida do desenho pela medida real, né? Então, toda vez que você for procurar a escala, você vai ter que fazer dessa forma. Ou seja, na escala volumétrica, que a gente está mexendo com volume, né? Na escala volumétrica, a gente vai ter o 28,08 vezes 10 na menos 6, dividido por quem? No desenho. No desenho, né? Isso. Isso. E na real, agora, a gente também vai ficar com 28,08
0,8 vezes 10 na... Não, só 28. Normal. Ah, é? É, Normal. tá certo. Nós estamos usando já agora arredondado, 28. né? 28,08. Isso, então olha aqui, vamos voltar lá. Medida real é essa, né? Isso. Vamos colocar aqui. Essa é a medida real. Essa aqui é a medida no desenho. Beleza. Agora o que a gente pode fazer? Corta, né? São iguais. Ah, então ficou fácil. A gente ficou que a escala é só 10 elevado a menos 6? Isso. Só que essa é uma escala, ó, volumétrica, né? Para a gente saber a escala linear, o que a gente vai ter que fazer? Raiz quadrada. Raiz cúbica, né? Cúbica. Isso. Tá no cubo, né? Raiz cúbica de 10 elevado a menos 6. Ai, professor, sério? Transforma em fração ali, bem facinho. Vamos lá. Então, o que está dentro fica em cima e o que está fora fica embaixo, né? 10, 6 dividido por 3? 2. 2, menos 2. E aí? Não menos tem essa resposta, não. Vamos lá nas respostas? Vamos ver? Tem ali, ó. Não tem, né? Mas eu sei que 10 elevado a 2 é 100. A gente pode também fazer o seguinte, né? A gente também pode ir vindo aqui para baixo, né? 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa, isso aqui está sobre 1, não é? Isso. Que 1 sobre 10 elevado a 2. Elevado a 2. E 10 elevado a 2 é? 100. Ou seja, a minha escala é 1 para 100. E aí, quem lembra da última aula, brincando com os números, né? Tinha lá uma brincadeirinha dessa daí, ó, que cai no Enem. Potência com expoente negativo. E aí eles vão se perguntar, né? Então a alternativa é a letra B. Aí eles vão se perguntar, mas por que, professores, que fez raiz cúbica? Porque essa escala que a gente tem aqui é a do volume. A gente quer uma escala linear, na linha, né? Isso. Então a gente tem que extrair a raiz cúbica por conta disso, tá? Beleza. Tranquilo? Essa daqui, olha só, vocês viram que nessa mesma prova 2020, essa é a segunda questão que nós temos de geometria espacial. A outra foi um pouquinho mais fácil, era só calcular o volume e dividir para descobrir o número de bolinhas. Essa daqui é até um nível um pouquinho mais elevado. Vamos na 2 então, questão de número 2, vamos lá. O proprietário de um apartamento decidiu instalar porcelanato no piso da sala. Essa sala tem um formato retangular com 3,2 metros de largura e 3,6 metros de comprimento. As peças de porcelanato têm formato de um quadrado, com lado medindo 80 centímetros. Esse porcelanato é vendido em 2 tipos de caixas, com os preços indicados a seguir. Caixa do tipo A, 4 unidades de piso, R$ 35,00. Caixas do tipo B, 3 unidades de piso, R$ 27,00. Pergunta, vamos ver? Na instalação do porcelanato, as peças podem ser recortadas e devem ser assentadas sem espaçamento entre elas, aproveitando-se ao máximo os recortes feitos. A compra que atende às necessidades do proprietário proporciona a menor sobra de pisos e resulta no menor preço. E aí lá vem, né? Menor sobra de pisos, menor preço e assim a gente vai, né? Beleza. Primeiro passo, a gente precisa saber as áreas, né? A área dessa sala, a área dessa peça, né? De porcelanato. Então vamos lá? Vamos fazer? Então olha aqui, temos uma página aqui, área... Não, mas de marca-texto não dá. Área da sala, né? Vamos lá. Área da sala. As dimensões da sala a gente sabe, né? Vamos voltar aqui? 3,2 por 3,6. Metros, né? Metros. Então vamos lá. 3,2 por 3,6. Ah, por quê? Porque é uma peça retangular, a gente faz base vezes... Altura, né? E aí, calculando, né? Você vai praticar, aí que a gente já disse que tem que praticar os números, cálculo de números decimais, né? Isso vai estar em metros quadrados, tá certo? A área da sala. E agora? A área da cerâmica, né? Do porcelanato. A área do porcelanato, 80 por 80. Aí ficou fácil, né? 80 por 80? Então vamos lá. A área agora do porcelanato, da minha peça, né? 80 por 80.
por 80. Transformado agora em metros já, tá? Ó, Já, bonitinho. isso, porque o centímetro seria 80, né? Aham. Em metros. 0,80. Isso, então a gente já está aqui com... Ah, gente, sério. Área da sala, vamos de novo aqui, rapidinho. 3,2. Olha, tá. 3,2 vezes 3,6. 3,2 vezes 3,6. E aí a gente disse que é porque é base vezes altura e a gente tem 52 metros quadrados. Essa é a área da sala, agora estamos fazendo a área da peça, né? Isso. 80 por 80. 80. A gente já sabe que 8 vezes 8 é 64. 64, né? Aí fazendo direitinho a parte decimal das vírgulas, 0,64 metros quadrados. Pronto, agora tá fácil, né? Eu já sei que eu tenho uma quantidade de área na peça e é claro que eu vou fazer uma razão, uma divisão, né? Isso. Vou dividir esse 11,52 pelo meu 0,64. E aí eu vou achar 18 peças. Então, isso é o mínimo, né? O necessário que eu tenho para fazer. Agora, vamos lá nas alternativas, né? As alternativas me dizem... 5 caixas do tipo A. No tipo A vem 4, não é? Unidades. Isso. Aí vai dar 20 peças. Passou, né? Passou, estragou. Letra B, uma caixa do tipo A, ou seja, 1 vezes 4, 4. E 4 caixas do tipo B? 12. 12, mais 4 uma? com 12, 16. É, não ia dar, né? Não. Então, vamos na letra C. 3 do tipo A e 2 do tipo B. 3 vezes 4, 12, 6, 18. É. Beleza, fechou, né? 18 então, peças. A gente vai ter 3 vezes o tipo A, 4, né? Mais 2 vezes o tipo B, que é com 3, né? 3 vezes 4, 12, mais 2 vezes 3, 6, 18. Beleza? Beleza. 18. Então, a alternativa é a letra C. 3 caixas do tipo A e 2 do tipo B. Questão de número 3, bora ver. Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50%. Então, olha só, está gotejando, a capacidade do balde é 50 litros, 18 litros, já tem 50% do seu volume ocupado. A cada segundo, caem 5 gotas de água da torneira. Uma gota é formada, em média, por 5 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros de água. Quanto tempo, em horas, será necessário para encher completamente o balde, partindo do instante atual? E aí, enquanto o professor Mal já foi falando, a gente já foi deduzindo aqui, né, salientando os tópicos e chegando a algumas conclusões. 18 litros, mas a gente está usando a ocupação de 50% da sua capacidade, Isso. Ou seja, metade, né? 9 litros. Que equivale a 9.000 ml. Isso por quê, gente? Porque aqui está em ml, ó. Já vamos facilitando a jogada aqui, tá certo? E é mais fácil, né, de litro para ml do que de ml para litro. Em cada segundo, o que acontece? 5 gotas. Né? E a gente já sabe que cada gota tem 5 vezes 10 na menos 2 ml. Mas aí a gente tem 5 vezes isso, né? Isso. Então nós vamos trocar a caneta aqui para ficar melhor. 5 vezes 5 vezes 10 na menos 2. 5 vezes 5, né? Isso, por segundo. 5 vezes 5, 25 vezes 10 na menos 2 ml, né? Isso. E aí, quanto que é 25 vezes 10 na menos 2? Não é a mesma coisa que 0,25? 25, né? Isso. Coloca o 25 e gira a vírgula aí para a esquerda 2 vezes, né? E aí, agora sim, agora a gente pode fazer uma regra de 3, né? Vamos lá? Vamos. Deixa o espacinho aqui, ó. 1 segundo, 0,25 ml. X segundos, que é o que a gente quer. 9.000 ml. 9.000 ml. Vamos lá, multiplicamos cruzado, né? Nós vamos ficar com 0,25 x
igual a 9.000. 9.000. Esse x vai me dar 9.000. Dividido por 0,25. Isso mesmo. E aí, nesse x, a gente vai ter 3.600 segundos, né? X é igual a 3.600 segundos. Ah, mas não tem essa resposta lá, não. Ah, não, porque o que está acontecendo? Tá em... Dá 3.600 ou dá 36.000? 36.000, perdão. 36.000. Isso, mais um zerinho aqui. 36.000 segundos, né? E aí? Só que a nossa pergunta está em... Horas. Horas, né? Quanto tempo em horas isso vai acontecer? Isso. E aí, para chegar em horas, o que a gente faz mesmo? O aluno que está no terceiro ano já aprendeu lá no primeiro ano em física que 1 hora tem 3.600 segundos, né? Então divide por 3.600? Divide por 3.600. Beleza, né? E aí? vai dar 10 horas. Corta aqui, vai ficar? X igual a 10 horas. 10 horas. Ainda assim, não está lá, né? Tá assim, bem facinho. Tá bem facinho, né? Olha lá. 1 vezes 10... elevado a 1. É 10 horas. Só escreveu diferente. Olha só como ele gosta de dar uma confundidazinha aí de leve. Letra B, né? 1 vezes 10 elevado a 1. Que é 10. Que é 10. É a mesma coisa, só que tá disfarçado, né? É o 10 disfarçado. Olha aí, né? Então, assim a gente encerra a nossa aula do Super Enem Ativar com mais atividades. Eu acredito que a galera possa ter um pouco de dificuldade nessas que foram feitas hoje. E aí é que vai, né? A gente também não pode fazer todas as fáceis aqui e deixar só as difíceis para vocês. Verdade. A gente também tem que fazer umas difíceis junto com vocês, para de repente vocês se encontrarem com a facilidade na hora de resolver algumas, tá bom? Beleza. Certinho até aí? Vamos junto para mais aprendizado aí na próxima aula? Beleza, então, beijo no coração e até lá!